Olá pessoal, tudo bom? Aqui Bruno Felisberto e hoje eu vou tratar com vocês de um assunto muito importante, um assunto muito em voga, que é o reconhecimento de paternidade socioafetiva. Antes de mais nada, quero informar para vocês que apesar de o nome ser esse, reconhecimento de paternidade socioafetiva, a gente também trata da mesma forma como reconhecimento de maternidade socioafetiva, tá bom? Essa situação começou a ser disciplinada pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, em novembro de 2017, através do provimento 63, tá bom? Para quem tiver curiosidade, dá uma olhada no site do CNJ, provimento 63 de novembro de 2017. Então foi pela primeira vez que houve o disciplinamento dessa matéria, que era basicamente o quê? O reconhecimento de paternidade ou maternidade, não através de laços biológicos, de vinculação biológica, mas sim através de laços afetivos, tá bem? Então, a gente sabe que a dinâmica social é muito grande, existem inúmeras formas de constituição de família, né? As pessoas, da mesma forma como se casam, também se divorciam, constituem novas relações, e já na constância dessas novas relações, os filhos já existentes podem, como via de regra ocorre, podem estabelecer laços afetivos com esse novo marido ou com essa nova esposa, né, do seu pai ou da sua mãe, né, e ao estabelecer esses laços afetivos, cria-se aí na prática uma verdadeira paternidade ou uma maternidade, e como o próprio nome diz, socioafetiva. Então, o que quis o CNJ lá no finalzinho do ano de 2017 reconhecer a possibilidade que esses pais e mães socioafetivos fossem assim reconhecidos como tal, fossem reconhecidos como pai e mãe, entrassem na vida dessa criança, desse adolescente, né, mediante uma formalização daquele reconhecimento, ingressando inclusive no registro de nascimento dessa pessoa reconhecida. Para que vocês tenham uma ideia, isso é tão forte que o pai socioafetivo, a mãe socioafetiva, assim devidamente reconhecido, ele não tem absolutamente nenhuma diferença do pai ou da mãe biológica. O que eu quero dizer? Ele tem todas as obrigações que um pai ou uma mãe biológica tem sobre aquela criança. Então, para fins sucessórios, por exemplo, né, na hora de uma eventual morte desse pai ou dessa mãe socioafetiva, aquele filho socioafetivo, ele será tão filho quanto todos os outros. Então ele será herdeiro tanto quanto todos os outros filhos que essa pessoa, esse pai socioafetivo ou essa mãe socioafetiva possa ter. Pois muito bem, esse pedido de reconhecimento de paternidade socioafetiva, ele conta aí com algumas figuras. Primeiro, com o menor de idade, né, para estabelecer para vocês aqui, para que seja possível isso, a gente está falando de maiores de 12 anos de idade, tá bom? A gente precisa, então, da participação dele, precisa da participação da mãe e do pai biológico, caso existam as duas figuras, e também do pai ou da mãe socioafetiva que esteja fazendo espontaneamente esse reconhecimento. Apenas para que fique muito claro para vocês, o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva, ele não retira do registro de nascimento nem a mãe, nem o pai biológico dessa criança. Ele não desfaz a filiação que a criança já tem, muito ao contrário da adoção, que é tema de outro vídeo que eu falei para vocês. A paternidade socioafetiva, ela acrescenta mais um pai ou acrescenta mais uma mãe no registro dessa criança. Então, vocês devem estar se perguntando, Bruno, então uma pessoa ela pode ter dois pais ou duas mães no seu registro de nascimento? Sim. Hoje em dia é relativamente comum que eu tenha situações de dois pais ou de duas mães no registro da criança. Bom, esse reconhecimento é feito diretamente no cartório de registro civil. E aí, qual o cartório de registro civil? Né? O cartório de registro civil, onde esta pessoa que vai ser reconhecida, esse adolescente, né, essa criança ou esse adolescente que vai ser reconhecido, tem registrado o seu nascimento. E como disse, vai ser feito uma averbação no seu nascimento para que ingresse este novo pai ou esta nova mãe.
Muito bem, essa questão da paternidade socioafetiva, à medida que ela foi ocorrendo na sociedade, né, na medida que foram ocorrendo então esses reconhecimentos espontâneos de paternidade ou maternidade socioafetiva, avolumaram-se aí nos cartórios de registro civil, e o CNJ achou por bem disciplinar mais um pouco essa questão. Então agora, em agosto de 2019, super recente, saiu o provimento 83, que ele acrescenta mais algumas disposições objetivas no provimento de 2017, né? Então, são criadas aí mais algumas regras, né? onde existem delimitações objetivas de forma a comprovar essa paternidade socioafetiva. Então, aqui no artigo 10A, depois vocês podem ler, para eu não tornar o vídeo cansativo para vocês. Vocês podem dar uma lida em quais são esses critérios objetivos para a comprovação da paternidade socioafetiva. Como eu disse, o artigo 10 já tratava do reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade para pessoas acima de 12 anos de idade, sendo feito perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais, onde, claro, esta pessoa maior de 12 anos de idade tenha registrado o seu nascimento. E também uma outra modificação muito importante desse novo provimento, o provimento 83 de 2019, é que agora, no artigo 11, foi inserido um parágrafo, mais especificamente o parágrafo 9º, que diz o seguinte: atendidos os requisitos para o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva, o registrador encaminhará o expediente ao representante do Ministério Público para parecer. E, no inciso 1, diz que o registro da paternidade ou maternidade socioafetiva será realizado pelo registrador após o parecer favorável do Ministério Público. Então, veja só, temos aí uma figura nova, temos aí a figura do Ministério Público. Então, toda vez que se tratar de um reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva, atualmente, agora pelo provimento 83 de 2019, né, obedecendo a regra aí de pessoas maiores de 12 anos de idade, o oficial de registro civil que receber aquele pedido precisará submeter ao crivo do Ministério Público. Em retornando o parecer favorável, tudo bem, é feito o registro. No caso de o parecer do Ministério Público ser desfavorável, aí só resta ao registrador arquivar esse pedido e dar a devolutiva para os requerentes. Tá bom? Então essas, em muito apertada síntese, são as regras aí da paternidade socioafetiva. Mais dúvidas, vocês podem dar uma lida no provimento 83/2019, mas principalmente deixando aqui as perguntas de vocês, eu vou ter o maior prazer em respondê-las, tá bom? Então, essa foi a nossa discussão de hoje. Aguardo vocês no próximo vídeo. Forte abraço.